O cóccix é a parte final da nossa coluna vertebral, formada pela fusão de vértebras rudimentares, a qual se fixam vários músculos. Ao cóccix, externamente, se fixam fibras dos músculos glúteos, enquanto internamente ao cóccix se prendem várias fibras dos músculos do assoalho pélvico. Por que eu estou te contando tudo isso? A questão é que eu recebo um número considerável de pacientes com coxigodínia, com dor no cóccix. E às vezes essa dor pode estar relacionada a um espasmo de alguns músculos. Por exemplo, a pessoa caiu de bunda enquanto andava de snowboard, alguns músculos de um lado, por exemplo, sofreram espasmo, puxaram o cóccix e, voilà, coxigodínia. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar um conjunto de exercícios que você, aliás, pode fazer junto comigo, que vai te ajudar a se livrar ou pelo menos reduzir significativamente a dor no cóccix. Vamos lá! Atenção! Se em algum exercício você sentir dor ou desconforto no cóccix, isso significa que esse exercício não é adequado para você e, por favor, não o faça. É melhor passar para o próximo. No primeiro exercício, ficamos na posição de 4 apoios, com as mãos sob os ombros e os joelhos sob os quadris. E agora vou pedir para vocês, ao expirar, aproximarem o pubis do queixo, ou seja, bascularem a pelve assim. Essa é a expiração. E ao inspirar, voltamos à posição inicial. Peço que vocês não façam uma curvatura muito acentuada, apenas a curvatura natural da lombar já é suficiente. Ao expirar, aproximem o pubis do queixo, basculando a pelve, e ao inspirar, voltem à posição inicial. Repitam mais algumas vezes. Também tentem envolver apenas a parte inferior das costas, ou seja, arredondamos não a região torácica, mas sim a pelve. A região torácica deve permanecer o mais imóvel possível. E mais 3, mais 2 e a última vez 1. Posição neutra das costas e curvatura natural da lombar. Agora vou pedir para você inclinar o quadril para o lado, como se quisesse alcançar a orelha direita com o quadril. Quadril direito em direção à orelha direita, e você pode virar um pouco a cabeça também para o lado direito. Para o lado oposto, incline o quadril para a esquerda e volte ao centro. Direita, centro, esquerda, centro, direita, centro, esquerda, centro. E agora vamos conectar 4 pontos. Primeiro, vamos girar o quadril, pubis em direção ao queixo. Depois, levamos o quadril para a direita, quadril para trás, quadril para a esquerda, pubis em direção ao queixo. Quadril para a direita, quadril para cima e para a esquerda, giramos para frente, para a direita, para trás, para a esquerda, para frente, para a direita e para trás. E agora eu vou pedir para vocês conectarem esses pontos em um círculo bem suave, bem suave, bem suave. Às vezes eu dou uma associação muito engraçada para meus pacientes. Imagine que em algum lugar na região do seu períneo há um ponteiro laser que está apontando para a parede atrás de você e você precisa desenhar esse ponteiro laser, o círculo, o mais reto possível, o mais suave possível. Primeiro para um lado e depois para o lado oposto. Mais 4, 3, 2, 1. Levamos o quadril para trás, sentamos os glúteos sobre os calcanhares, os braços se estendem para frente, a cabeça pode ser apoiada no chão. E agora, nessa posição, eu vou pedir para você respirar de forma que, ao inspirar, sua barriga se encha como um balão e, ao expirar, ela esvazie suavemente, relaxada. Ao fazer isso, por favor, imagine que a cada inspiração seus músculos do assoalho pélvico relaxam e se abrem. Tente relaxar o seu ânus ao inspirar. Isso, nós inspiramos e relaxamos ao máximo os músculos do períneo. Expire, inspire novamente, expire e mais 2 vezes. Também inspire, expire e mais uma vez inspire, expire. Certo?
Vire-se para a posição deitada de costas. Virem-se, por favor, de lado e, de preferência, coloquem algo macio sob a região do sacro. Por exemplo, um travesseiro, como eu. Coloque os braços ao lado do corpo, cruze agora a perna direita sobre a esquerda, como se estivesse sentada com uma perna sobre a outra, mantendo a curvatura natural da lombar. E agora, ao expirar, leve o joelho para o lado esquerdo e, ao inspirar, volte à posição inicial. Ao expirar, leve o joelho para o lado. Ao inspirar, volte. Ao expirar, joelho para o lado. Ao inspirar, volte. A cada vez você pode aumentar um pouquinho a amplitude. E, na próxima expiração, coloque o pé no chão e descanse um pouco. Fique deitada por um instante. Nessa posição, sinta como o seu glúteo direito está se alongando e como a parte direita das suas costas está sendo esticada. E volte para uma posição inicial. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Literalmente, apenas algumas balançadas. Por favor, faça os exercícios em uma amplitude confortável para você. Ou seja, se você sentir alguma dor ou desconforto, nesse caso, pare de fazer este exercício. Mais 3. Coloque a caneca no chão. Sinta como agora a parte esquerda das suas costas está se alongando, assim como a região do glúteo esquerdo. Devagar, voltamos de volta. Agora coloque a canela direita sobre a coxa esquerda, segure a coxa esquerda com as mãos e puxe-a em direção ao seu corpo, enquanto o joelho da perna direita aponta para o lado. De preferência, estando nessa posição, respire com o abdômen e relaxe ainda mais os músculos do assoalho pélvico. Você deve sentir claramente nessa posição como a parte externa da sua coxa direita está sendo alongada. Mais 4, 3, 2, 1. E vamos fazer o exercício para o outro lado. Coloque a canela esquerda sobre a coxa direita, abrace a coxa direita com as mãos, puxe a coxa direita em direção a você, o joelho esquerdo fica voltado para o lado. Tente relaxar os ombros nessa posição, respire de forma suave e lenta. Respire pelo abdômen e sinta claramente como os músculos da parte externa da coxa esquerda estão se alongando. Mais 4, 3, 2, 1. Muito bem. Coloque os pés na largura do quadril, segure o seu pé esquerdo e estique a perna. A perna direita pode estar assim, ou seja, não apenas dobrada, ou você pode simplesmente relaxá-la e deixá-la para fora. Se por acaso você não tiver flexibilidade suficiente, nesse caso você pode usar uma faixa no pé e segurar dessa forma. Você pode segurar, por exemplo, pela canela, pode segurar pela coxa, você deve sentir como a parte de trás da coxa esquerda está sendo alongada. Você pode segurar pelo lado interno do pé, pode segurar pelo lado externo do pé, não é muito importante. Mantemos essa posição por mais algum tempo. Muito bem, e faça o mesmo do outro lado. Lembro que se você não tiver alongamento suficiente, pode pegar um cinto e puxar-se pelo cinto. É importante que seus ombros estejam o mais relaxados possível, que seu pescoço esteja o mais relaxado possível. Por isso, escolha as opções mais confortáveis para você neste alongamento.
Você deve sentir bem o alongamento na parte de trás da coxa direita. Coloque os pés novamente na largura dos ossos do quadril. Agora puxe para você a perna direita dobrada, a perna esquerda dobrada, segure suas canelas, afaste as pernas o suficiente e balance um pouco de um lado para o outro. E pode Simplesmente ficar deitada nessa posição. Se você sentir desconforto nas articulações do quadril, nesse caso você pode dobrar um pouco mais os joelhos e manter nessa posição. Muito frequentemente acontece que o espasmo muscular ocorre de um lado, e alguns músculos mais espasmados e tensos puxam o cóccix, por exemplo, os músculos do assoalho pélvico puxam o cóccix para um lado, ele se desloca um pouco e surgem sensações dolorosas. Como é possível resolver esse problema manualmente? Primeiro você precisa encontrar os seus ossos esquiáticos, são esses ossinhos na base da pelve e o cóccix. Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, sinta na região da pelve os ossos esquiáticos e o cóccix. E agora faça uma palpação, ou seja, pressione com os dedos, especialmente se você sabe que sente dor de um dos lados de vez em quando. Passe os dedos do cóccix até os ossos esquiáticos e volte. Se você encontrou um ponto dolorido, lembre-se de onde ele está e pegue uma bolinha de tênis. Agora eu peço que você se sente na bolinha de tênis, exatamente naquele ponto dolorido que você encontrou. Você pode sentar tanto no tapete quanto, por exemplo, em uma cadeira. É importante, em primeiro lugar, nunca pressionar ou apoiar a bolinha diretamente sobre o cóccix. Isso pode aumentar a dor e piorar a situação. Por favor, pegue uma bolinha de tênis, lembre-se do isquio, de preferência do lado onde você sentiu desconforto, e coloque a bolinha aproximadamente embaixo do isquio, mais perto do ânus, mais perto do ânus. Você pode sentar na bolinha de tênis, por exemplo, na posição sobre o tapete, ou então sentada em uma cadeira. É crucial não pressionar a bola diretamente sobre o cóccix, pois pode causar sensações extras, muito dolorosas e desconfortáveis. Sobre a dor, não deve ser muito dolorido. Uma dor de 4 a 5 pontos em uma escala de 10 é aceitável. Se a dor já estiver em 7 ou 8, você pode ter um espasmo compensatório dos músculos e pode doer ainda mais. Como regular o grau de pressão? Por exemplo, se você estiver sentada em uma cadeira ou em um tapete, pode se levantar com as mãos. Então encontre esse ponto dolorido. Por exemplo, eu achei um e me sentei sobre ele. Tente relaxar ao máximo. Novamente, se estiver doendo muito e for difícil para você se apoiar com as mãos, você pode colocar a bolinha, por exemplo, em uma superfície macia, como um sofá. Assim não vai doer tanto. Em seguida, é muito importante colocar as mãos sobre o abdômen. Você pode fechar os olhos e respirar de forma que, ao inspirar, sua barriga se encha como um balão e, ao expirar, ela esvazie suavemente e relaxadamente. Não tente contrair ou encolher o abdômen de nenhuma forma. E a cada inspiração, imagine como o seu ânus relaxa e se move para baixo, ou seja, como se os seus músculos do assoalho pélvico estivessem relaxando. O assoalho é a base da esfera que está no seu abdômen. Agora imagine, você inspira, a esfera se enche e a base da esfera desce um pouquinho, e na expiração calma e lenta, ela volta ao lugar. Inspire e expire, e mais uma inspiração e expiração. Também com a ajuda da bolinha, você pode massagear pontos doloridos na região dos glúteos.
A posição inicial é sentada de lado. Deite-se, por favor, ou melhor, sente-se na bolinha com o seu glúteo e vá rolando. E ao rolar a bolinha, tente encontrar alguns pontos doloridos e desconfortáveis. Quando encontrar esses pontos doloridos, respire fundo e relaxe ao máximo. Uma posição mais eficaz é quando você cruza a perna sobre a coxa e massageia a parte externa da coxa. Ou seja, não assim, mas assim. O relaxamento miofacial com a bolinha deve ser feito por 1 a 3 minutos. Enquanto você faz este exercício, vou fazer um pequeno resumo, como mostra a minha experiência e muitas pesquisas mostram que a dor no cóccix muitas vezes não está relacionada a algum deslocamento dele, mas sim a tensão dos músculos nessa região. E por isso, muitas vezes, com a ajuda de exercícios e técnicas manuais oficiais de liberação, é possível, relaxando os músculos, eliminar a dor no cóccix. Se ao realizar este conjunto de exercícios você se sentiu melhor, eu fico muito feliz por você e recomendo muito que você também assista ao vídeo sobre a correção de comportamentos do dia a dia em casos de coccidínia. Se de repente, ao realizar o conjunto de exercícios você não sentir melhora ou, pelo contrário, a dor piorar, nesse caso procure um especialista. Você pode marcar uma consulta comigo e eu tentarei entender o seu problema.